Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo. Como que vocês estão? Como que passaram o dia? Toda honra, toda exaltação seja dada ao Santo, ao Cordeiro perfeito, que é o Senhor Jesus, que é para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao querido e doce amado Espírito Santo por este momento da palavra, por este momento que Ele está me dando, por esta oportunidade de falar do Evangelho dEle, da palavra dEle, que a palavra do Senhor, a Bíblia, é a maior revelação. Ela vai te dar a direção para tudo na sua vida. Ela é um tesouro escondido. E quanto mais você cava, quanto mais você procura, mais você vai achar tesouros escondidos na palavra do Senhor. É um verdadeiro tesouro. E esse tesouro só quem pode te revelar é o Santo Espírito de Deus. É só o Espírito Santo. Convide a Ele quando você pegar a sua Bíblia e for ler a palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo para Ele abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para que você venha entender a verdadeira revelação da palavra do Senhor. Na palavra do Senhor você vai encontrar as maiores revelações. O Senhor Jesus vai falar com você poderosamente. A palavra é viva. A palavra é viva e poderosa. E poderosa, amém? Glória a Deus. Então é a palavra de Deus. Quando buscamos a conhecer e a se aprofundar no Evangelho de Cristo, busque conhecimento na palavra do Senhor. Eu quero falar algo para vocês que eu fico encantada quando o Espírito Santo de Deus ele fala comigo na palavra. Quando ele me dá uma palavra, sabe? Que ele vem ministrar o meu coração, que ele fala comigo, que ele me leva nas Escrituras, né? Ele me leva e ali ele fala comigo poderosamente. Não precisa, gente. É óbvio que os profetas de Deus estão aqui na terra. E Deus ele tem profeta na terra. E ele fala poderosamente com os profetas dele, né? Aqui na terra. Mas a maior revelação quando o Espírito Santo, ele fala com você através da palavra. Eu fico encantada. E toda vez que o Espírito Santo ele fala através da palavra comigo, eu me apaixono cada dia mais pela palavra do Senhor. Desperta uma paixão, sabe? Um amor. Eu fico encantada. Encantada pela palavra do Senhor. E Jesus, ele é amor, né? Ele é o amor. Tudo que ele fez foi por amor. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Quero dizer algo para vocês que, independente de quem seja, raças, cor, religiões, porque Jesus ele não via isso. Jesus ele pregava para quem? Para multidões. Era multidões que ele pregava.
Jesus, ele pregava ali sentado num barco, nas montanhas, nos montes. Ele arrumava um cantinho ali no barco. E ali ele ministrava e pregava para multidões, independente de quem estava ali. Independente de quem estava ali no momento. Jesus, ele estava ali para falar do Pai. Ele estava falando do Pai. E eu quero que você saiba que Jesus, ele não faz separação de mim ou qualquer outra pessoa, porque todos somos irmãos em Cristo, independente do que você serve, do que você não serve. Ele é o Cristo. E você só tem que saber que ele é o caminho, que só por ele você vai encontrar a salvação. E eu quero que você saiba que, independente de quem seja, faça a sua parte. É você que tem que fazer a diferença. Se você já segue a Cristo, faça a diferença. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que pregar o amor dele para aqueles que não conhecem. Não importa quem seja. Porque quando Jesus ele pregava, ele não queria saber. Ele não queria saber para quem estava ali no momento. Ele estava pregando. Amém? Glória a Deus. E ele era muito massacrado, né? Porque os religiosos vinham, né? E falava dele, porque muitas vezes ele estava ali pregando para as pessoas que os religiosos falavam assim, se ele soubesse para quem ele prega, né? Se ele soubesse quem o toca, né? Aleluia. Jesus, ele não vê hoje quem você é. Ele já te vê no futuro. Ele já te vê no futuro. E quem vai te mudar é Jesus. Não é ninguém, nenhum homem aqui na terra tem o poder de mudar o ser humano. O único que tem é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tem o poder de convencer todos do pecado. É só o Espírito Santo que tem o poder de mudar o caráter de um ser humano. Eu não tenho, ninguém, nenhum homem aqui na terra tem o poder. Esse poder só pertence ao Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tem o poder de quebrar aquele coração de pedra. É só o Espírito Santo que tem o poder de aquebrantar uma alma. E uma alma vale muito para o Senhor. Quando uma alma se rende ao Senhor, há festas no céu. Uma alma é valiosa para Cristo. E tudo que o Senhor quer é a sua vida para seguir a Ele, a sua alma. Ele quer te libertar de todos os cativos, de toda a prisão, de toda a escuridão do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu apresento aqui, Senhor, este momento de palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória, Senhor, sobre essas vidas. Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, sobre essas vidas. Espírito Santo, aqui o Senhor tem toda a liberdade. Eu entrego a ti a liberdade, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que não seja eu a convencer, mas que seja o Senhor. Seja bem-vindo aqui, meu amigo, meu pastor, o Senhor Espírito Santo, que é reconhecido aqui. O Senhor Espírito Santo é o único que tem que brilhar aqui. Não é ninguém, Senhor. É o Senhor Espírito Santo. É o Senhor Ramai, Asher e Andarácia que tem que ser reconhecido. Amém? Glória a Deus. E que você tenha essa liberdade, que você dê essa liberdade a Ele. Glória a Jesus. E que Ele venha falar
poderosamente na sua vida através dessa palavra que está em Lucas, capítulo 24. E eu vou ler o versículo 13, que fala assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 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 E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor fala da ressurreição de Cristo e aonde Jesus encontra esses dois que está no caminho indo para esse lugar chamado Emaús. E ali o Senhor Jesus encontra eles, só que eles não reconheceram ao Senhor. Depois da ressurreição do Senhor, o Senhor aparece, ele continua aparecendo. Depois que o Senhor, ele vence a morte, ele continuou aparecendo aos seus discípulos. Ele continuou fazendo as suas aparições. E aqui ele encontra esses dois indo na estrada cujo nome era Emaús. E aqui o Senhor Jesus começa a conversar com eles. Só que aqui eles não reconhecem a Cristo. A palavra do Senhor fala que os olhos dele estavam fechados. Fechados. E é isso que acontece conosco quando estamos lá no pecado, né? Quando estamos no desejo da carne, quando estamos fazendo coisas que não agrada ao Senhor Jesus. Os nossos olhos ficam fechados. E o que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado. E quando os seus olhos estão fechados, você não consegue reconhecer a presença de Jesus. Você não consegue reconhecer ele ali com você, porque tem escamas nos seus olhos. Lembra de Paulo na estrada de Damasco? Né? Ali Paulo, ele perseguiu aqueles cristãos, aqueles cristãos naquela época. E ali na estrada de Damasco, ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E ele fica cego por conta da luz. Ele não consegue enxergar. Mas através daquela luz que foi Cristo, foi onde as escamas dos olhos dele caíram. E ele começou a enxergar. Eu quero profetizar nessa noite, debaixo dessa palavra do Senhor, que todas as escamas dos seus olhos caia hoje, que toda cegueira espiritual, toda cegueira do pecado caia hoje dos seus olhos, e que seus olhos sejam abertos, e que as escamas caiam por terra, e que você comece a ver Jesus, que você venha reconhecer ele como seu Salvador, que você venha caminhar na estrada da vida, mas na estrada da vida eterna, a vida eterna que o Senhor quer te oferecer. Amém? Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. E ali o Senhor Jesus começa a conversar com eles, né? E eles começam a ficar, nossa, você está peregrinando, né? Ali andando, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, né? Que foi... Aí eles começam a falar do próprio Jesus. Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras, e a palavra diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e cruz e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ele vive. O Senhor Jesus, ele vive. Tem aquele louvor? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Ele vive, ele vive e ele reina para todo sempre. O Senhor Jesus, ele vive. Ele vive. E ele quer que você também viva. Porque quando você está sem Cristo, a sua alma é morta para Deus. A sua alma é morta para Deus. E tudo que Jesus quer te dar é uma vida eterna. Uma vida livre na presença dele. Muitas das vezes as pessoas começam a julgar falando que nós que seguimos a Cristo não temos liberdade, somos escravos. Eles julgam a gente como se nós fôssemos escravos. Pelo contrário, nós somos livres. Julgam a gente porque não podemos ir numa balada, não podemos fumar, não podemos ficar com um e com o outro, né, na fornicação. Pelo contrário, nós somos livres disso tudo. E por que não podemos se alegrar sim na presença do Senhor? É o pecado que leva à escravidão. Quando você busca força em sair do vício, né, do vício do cigarro, do vício das drogas, da traição, da prostituição, isso é um escravo, isso é uma escravidão. Agora, em Cristo, somos todos livres, porque estamos libertos das trevas. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 30? E aconteceu que estando com eles... Perdão, vamos ler o versículo 28. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aqui, Jesus, ele se fez como ele ia para longe. Só que, como já era tarde, eles convidaram o Senhor Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhe. Ali naquele momento de comunhão, ali naquele encontro, naquele convite que eles fizeram para o próprio Jesus. Ali o Senhor Jesus, naquela comunhão, pegou o pão, abençoou, deu a eles. Foi onde abriram-se os olhos dele.
Só que quando abriram os olhos dele, foi onde ele reconheceu a Jesus. Eles reconheceram ao Senhor Jesus. Mas a palavra fala que o Senhor Jesus desapareceu. Olha que forte. Olha como é forte no momento que ele estava ali em comunhão, no momento que ele estava ali abençoando o pão, os olhos foram abertos. Quantas vezes você deixou de ter comunhão com o Senhor Jesus? Hoje você já conversou com o Senhor? Hoje você já reservou um momento para estar com o Senhor? É através da comunhão, da intimidade, que Jesus ele vai cada dia mais se revelar para você. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É através da intimidade, através da comunhão, que Jesus ele vai se revelar, vai revelar os mistérios do céu, os mistérios do reino para você. É através da comunhão. É através que os seus olhos vão se abrir. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus, Ele tenha falado com você poderosamente através dessa palavra. Que toda escama hoje dos seus olhos caia por terra. E que, se você está aí do outro lado, se você está fraco, se você perdeu a comunhão, a intimidade, eu declaro em nome de Jesus que hoje o Espírito Santo de Deus, ele toca agora em você. E que hoje você se fortaleça e que hoje você volte para o lugar aonde ele abriu os seus olhos. Aleluia! E que você tenha força para voltar a ter comunhão com o Mestre e que o Mestre venha te dar renovo. Aleluia! Que o Mestre venha tocar agora em você, nos seus olhos, que o Mestre venha te levantar. Eu declaro que o Mestre te pega pela mão e te puxa de onde você estiver agora. Em nome de Jesus. Lembre-se que uma vida sem Cristo é uma vida morta. É uma vida obscura, uma vida nas trevas. Mas lembre-se que uma vida em Cristo é uma vida liberta, transformada, restaurada. Uma vida na luz, uma vida no caminho eterno, numa vida eterna. Amém? É isso que o Senhor Jesus ele quer para você e para mim. Fique na paz do Senhor e lembre-se que Jesus ele é o suficiente na nossa vida. Amém? Glória a Deus.